A China está fazendo, de forma discreta, uma movimentação no seu mercado de ouro que vem chamando muito mais atenção de traders e analistas do que as manchetes sugerem à primeira vista. Num primeiro momento, parece só um ajuste técnico feito pelos bancos, mas quando a gente olha de perto, percebe que é algo bem maior. Isso tem a ver com a forma como o ouro é negociado, quem tem acesso a ele e como os preços realmente se formam nos mercados globais. De acordo com relatórios recentes, vários grandes bancos chineses estão reduzindo ou até encerrando completamente o acesso de clientes de varejo a certos serviços de negociação de ouro. Entre essas instituições estão o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco Postal de Poupança da China, o Ping An Bank e o China Guangfa Bank. Esses bancos têm atuado oferecendo serviços de intermediação que permitem que investidores comuns negociem metais preciosos ligados à Bolsa de Ouro de Xangai. Agora, é importante deixar claro, isso não é uma proibição da posse de ouro. As pessoas continuam podendo ter ouro físico. O que está sendo restringido é o acesso ao comércio de varejo e aos produtos de ouro em papel, especialmente contratos e derivativos alavancados em ouro, que estão atrelados ao preço do metal e não ao ouro físico em si. Esses são os tipos de instrumentos, eu acrescentaria, em que o investidor, na verdade, não possui ouro. Ele está negociando contratos financeiros que acompanham o preço do ouro, muitas vezes com alavancagem. Isso significa que pequenos movimentos no preço do ouro podem se transformar em grandes ganhos ou grandes perdas. Em alguns casos, a alavancagem é tão alta que até uma volatilidade normal pode levar a liquidações forçadas. Para lidar com isso, os bancos chineses estão aumentando as exigências de margem, em alguns casos chegando a 140%. Isso torna muito mais difícil e, em certos casos, inviável ou até impossível que investidores de varejo continuem operando esses produtos da mesma forma. Então, embora a manchete pareça dizer que a China está encerrando o comércio de ouro para o público, o que está acontecendo, na verdade, é algo bem mais específico e sutil. A China está recuando na permissão para que investidores comuns façam especulações pesadas com instrumentos de ouro alavancados. Não está restringindo o acesso ao ouro em si. O momento dessa decisão também é muito importante. E espero que esse vídeo ajude a esclarecer o que exatamente a China está fazendo, porque tenho visto muitos relatos e vídeos que, de forma intencional ou não, acabam interpretando mal essa questão. Então, o momento dessa medida é realmente relevante. Ela vem depois de um período de extrema volatilidade nos mercados globais de ouro. No começo do ano, como você talvez saiba, o preço do ouro disparou e chegou a níveis recordes, em torno de $2.500 por onça, no ponto mais alto. Essa alta foi impulsionada por uma combinação de preocupações com a inflação, incertezas geopolíticas e forte especulação no mercado. Mas esse movimento não durou. Desde então, o ouro recuou de forma acentuada, caindo novamente para abaixo dos $2.400. Isso representa uma das correções mais fortes dos últimos anos. E essa reversão não foi causada por um único fator. Houve vários fatores e provavelmente 3 forças principais em jogo aqui. Primeiro, a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos tornou ativos que não rendem, como o ouro, menos atraentes. Agora, o segundo motivo que eu destacaria é que o fortalecimento do dólar americano pressionou os preços das commodities no mundo todo. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, foi uma redução significativa na especulação do varejo, especialmente em produtos de ouro alavancados. Esse último fator é fundamental aqui. Quando os investidores de varejo estão muito alavancados, até oscilações moderadas de preço podem forçar vendas automáticas. E isso pode amplificar a volatilidade na queda. Na prática, o que acaba gerando recuos mais acentuados do que os fundamentos sozinhos indicariam. É exatamente esse tipo de dinâmica que as autoridades regulatórias na China parecem estar tentando reduzir. É justamente isso que elas estão tentando enfrentar e corrigir.
Do ponto de vista regulatório, a justificativa oficial é bem direta: reduzir o risco para os investidores de varejo, limitar o uso excessivo de alavancagem e estabilizar o comportamento de negociação em momentos de forte volatilidade no mercado. Mas, estruturalmente, a mudança vai além da simples proteção ao investidor. O que a China está fazendo, de fato, é traçar uma distinção clara entre dois tipos de exposição ao ouro. De um lado, temos o ouro físico, algo que você pode tocar, que pode guardar em um cofre, como barras, moedas e investimentos de longo prazo que representam a posse real do metal, algo que todos nós deveríamos buscar ter. Mas do outro lado está o chamado ouro de papel. E aqui eu me refiro a derivativos, contratos alavancados e vários produtos financeiros especulativos que acompanham o preço do ouro, mas sem envolver a entrega física do metal. Então, o ponto principal é que é essa segunda categoria que está sendo restringida, não a primeira. Essa distinção, claro, é importante, porque nos mercados financeiros modernos, as promessas em papel sobre o ouro podem ser muitas vezes maiores do que a oferta física real. Isso cria um sistema em que a formação de preços é fortemente influenciada pela especulação e também pela alavancagem, em vez de depender apenas da demanda física. Então, o que a China está fazendo, ao restringir o acesso de investidores de varejo a produtos alavancados, é, na prática, reduzir a camada especulativa que existe sobre o mercado de ouro. Na prática, isso pode deslocar um pouco a formação de preços, afastando-a das operações de curto prazo e aproximando-a mais das compras e vendas físicas. Certo. Isso tem implicações mais amplas, claro, sobre como o ouro se comporta como ativo, especialmente em períodos de estresse. E esse movimento também faz parte de uma tendência global mais ampla que está acontecendo no mundo todo. Os bancos centrais vêm aumentando de forma constante suas reservas de ouro físico. Ao mesmo tempo, investidores de varejo em muitos mercados têm sido direcionados para instrumentos financeiros, como ETFs e derivativos, em vez de possuírem ouro físico diretamente. Agora, a China parece seguir um caminho um pouco diferente, ao limitar a alavancagem do varejo e restringir o acesso a produtos especulativos, enquanto busca manter e fortalecer seu foco na infraestrutura de ouro físico. Também há discussões mais amplas sobre a China ampliar seu papel na compensação e liquidação de ouro, especialmente por meio de Xangai e Hong Kong. Então, a implicação de longo prazo disso é potencialmente um sistema global de precificação do ouro mais diversificado, menos dependente dos centros financeiros tradicionais do Ocidente, como Londres e Nova York. Aqui a gente vê mais um aspecto da estratégia da China de se afastar dos modelos econômicos e financeiros liderados pelo Ocidente, criando sistemas alternativos de liquidação, criando estruturas alternativas, por assim dizer, para realizar o comércio, fazer negócios e transformar o cenário financeiro global. Agora, se essa trajetória continuar, o mercado global de ouro pode evoluir aos poucos para uma estrutura mais dividida. De um lado, ficariam os contratos de papel, a liquidez e o comércio financeiro. Do outro, a demanda física, o acúmulo pelos bancos centrais e, claro, a liquidação em metal real. Isso não é só uma mudança técnica na estrutura do mercado. É uma mudança na própria arquitetura de como o ouro é precificado no mundo. É disso que eu estava falando quando mencionei a descoberta de preços mais cedo neste vídeo. Então, para investidores e até para quem apenas observa o mercado, o impacto imediato não é necessariamente um choque de oferta ou uma escassez repentina de ouro. É mais uma questão de comportamento de mercado e também de sentimento. No curto prazo, reduzir o volume de negociações alavancadas no varejo pode diminuir a volatilidade e reduzir picos especulativos nos movimentos de preço. E isso também pode diminuir a influência das operações de varejo baseadas em impulso. Mas no longo prazo, o mercado pode acabar sendo mais dominado pelos fluxos institucionais e pela demanda dos bancos centrais, com menos impacto das posições altamente alavancadas do varejo.
Isso provavelmente faria o ouro se comportar mais como um ativo de reserva estratégica e não como um instrumento de negociação de curto prazo. E essa é uma mudança importante para se ter em mente, porque os bancos centrais já tratam o ouro como um ativo de reserva, não como algo especulativo. É um ativo de proteção. A política da China, na prática, reforça essa direção também no nível do varejo. Então, quando a gente tira o foco da manchete, China fecha o mercado de ouro para investidores de varejo, a história real, a abordagem mais sutil é bem mais delicada. Não se trata de restringir o ouro em si, mas sim de limitar o acesso à especulação alavancada em ouro. Espero ter conseguido deixar essa diferença bem clara neste vídeo. E isso levanta uma questão mais profunda sobre para onde de fato os mercados de ouro estão caminhando. Parece que eles estão caminhando para um sistema mais guiado pela demanda física e pela acumulação dos estados, e menos pelos ciclos de negociação alavancada do varejo, que costumam aumentar a volatilidade. Nesse sentido, isso não é só uma mudança de política dentro da China. É também mais um sinal de como a estrutura do dinheiro e dos mercados globais de commodities está sendo lentamente reescrita, bem debaixo dos nossos olhos em tempo real. Espero que você tenha gostado dessa atualização rápida. Se gostou e quiser saber mais sobre esse assunto, me avisa nos comentários aqui embaixo. Aí eu preparo um artigo mais detalhado no meu Substack e no meu Patreon. Tomara que seja algo útil para você. Mas me conta nos comentários se tiver interesse. Vou adorar saber sua opinião. Aproveite o resto do seu dia e a gente se vê aqui de novo amanhã. Cuide-se.